Graças aos artistas nascidos na cidade das Palmeiras, Caratinga está inserida no cenário cultural e tem a oportunidade de conhecer as várias facetas da arte. E no último final de semana, o Casarão das Artes recebeu mais uma vez a pianista que se destaca internacionalmente pelo seu talento e disciplina e que presenteou nossa cidade com a apresentação da terceira Semana Internacional de Música de Câmara do Rio de Janeiro, Simone Leitão. É um prazer te receber aqui mais uma vez. Prazer meu, Paula. É sempre muito gostoso tocar na minha cidade. Que bom. E eu preciso te perguntar isso. É mais uma vez em Caratinga, mais um concerto. Como você se sente? Mas agora tem uma novidade. Você voltou de Nova York depois, a última vez que você veio, você não tinha ido ainda para Nova York e agora você está trazendo um pouco mais de inspiração, um pouco mais de novidade para esse concerto, né? O que houve aqui em Caratinga esses 2 dias foi exatamente isso. Acho que as pessoas falam, Simone, você foi para Nova York, como é que é tocar no Carnegie Hall? O povo viu o Carnegie Hall aqui você trouxe no pra cá o Carnegie Hall, porque né? todas essas pessoas que tocaram comigo, tocam lá regularmente. Daniel Guedes, um dos maiores solistas do Brasil, que toca internacionalmente, quer dizer, viajou, com 15 anos estudava na Inglaterra e continuou, né? Porque muitas vezes as pessoas trabalham muito cedo, bem, e depois acabam, quando chegam na maturidade, não dão conta, porque é uma vida muito puxada, né? E a Martina, né? A Martina Filiak, que foi a estreia dela nacional, né? De uma pianista premiada, uma pianista que está em ascendência há anos, em ascendência, né? Desde os anos, enfim, 2007, 2008, eu comecei a ouvir dela. Olha só. E ficamos amigas porque o nosso repertório é muito parecido, a gente pensa um pouco parecido e tivemos a oportunidade nesses dias de conviver e ver que somos mais do que isso, né? Até porque ela veio de uma cidade do interior. Pequena como você. Pequena. Enfim, teve que, apesar de ser da Europa, ela teve que trabalhar bem, porque era um país mais periférico, a Croácia, na época principalmente, né? E eu vim, né, da cidade como Caratinga. Então a gente teve um momento muito bom aqui em Caratinga. É bom que a gente está conhecendo um pouquinho, você a gente já conhece, a gente já conhece o seu talento, mas agora de uma maneira diferente porque você trouxe o Carnegie Hall para Caratinga. É isso. Não é? Eu acho que, Paula, sabe o que é? Eu acho que assim, muitas vezes as pessoas saem da cidade, eu sei que Caratinga tem várias pessoas que são daqui, que se destacaram em vários lugares, mas eu acho que eu não gosto muito, eu já falei isso aqui uma vez, eu não gosto desse olhar melancólico e olhando para trás, né? Eu gosto do presente. E Caratinga faz parte do meu presente, cada dia mais. Com certeza. E mais do que o que eu queria é que cada iniciativa dessa, que não é só minha, é conjunta, né? Você tem, dessa vez a gente teve patrocinador até de Caratinga, através da Lei Rouanet, né? A DPC, e que sempre o Adocton, né? nos apoiando de várias formas, principalmente porque mantém esse espaço maravilhoso. Essa coisa de saber o seguinte, que além de que a Simone toca piano bonito e ela viaja o mundo afora, vamos ouvir ela de novo. Não, olha, tem tanta gente tocando piano, tem tanta gente fazendo coisas incríveis e que Caratinga entre no cenário como está entrando, né? Verdade. Eu tenho certeza que muita gente teve ciúme de Caratinga esses dias. Queria ter essa programação na cidade deles. Ai, que delícia, com certeza, a gente sente um orgulho disso. Mas me explica, o que é a música de câmara? Porque é Semana Internacional de Música de Câmara. Né? Isso é uma boa pergunta, porque câmara em italiano quer dizer quarto ou espaço menor. A música da câmara, seria em italiano, é uma música de se tocar num espaço menor. É música da intimidade, ou seja, são exatamente trios, quartetos, quintetos. O espaço menor precisa de poucos músicos, poucos né? músicos, né? E a música de câmara acabou sendo, no início, era o que se fazia. Antes de haver as orquestras, a orquestra, como a gente conhece, é uma coisa que nasceu mais ou menos no meados, antes um pouquinho do século XVIII, organizada como era. Antes as pessoas estavam em casa, né? Aí, em geral, mulher. Porque as mulheres tocavam mais instrumentos, porque os homens estavam ocupados, fazendo guerra, aquelas coisas que o homem fazia, né? E aí, elas tocavam a viola da gamba, que hoje é o violoncelo, violino, um teclado que não era piano, mas era um antepassado, iam se juntando e fazendo trio, quarteto e tal. Essa coisa foi se estabelecendo, e mais tarde foi crescendo, trazendo mais instrumentos, Aí houve todo o quarteto de cordas, que eram 2 violinos, viola e violoncelo, acabou virando
sessões da orquestra e depois foram vindo instrumentos de sopro. Até os instrumentos transformar na grande orquestra. Na grande orquestra, à medida que os espaços foram ficando maiores. Também. Mas no início, o início foi dentro de casa, o início foi também uma coisa que chamava Sanata da Chiesa, que se tocava também na sacristia, né? Então, assim, ou era na igreja, ou era em casa, então, a música de câmara, ela é pouco falada, mas ela é praticada. Muito, né? Muito praticada. E você precisa, o músico precisa praticar a música de câmara. E até de maneira informal, né? Também é. Mas ele precisa, faz parte do crescimento do músico, até para ele treinar, ser um excelente músico de orquestra. A orquestra não pode ser só aquele exército de músicos que estão tocando juntos. Ela precisa ter essas pequenas combinações. E normalmente música erudita? Isso é. Claro, você pode fazer, né? um quarteto, pode fazer um quarteto de cordas, pode pegar uma obra popular, fazer um arranjo e tal. Isso é feito. Mas o que acontece com a música de câmara é que existem... É histórico, né? Então, por isso, talvez o clássico. Não, é verdade que ela foi feita para isso. Então, assim, o trio, piano, violino, violoncelo, foi feito para isso. Então, tem toda tem muita literatura para isso. Eu chamo literatura música escrita, né? Claro. Então, tem muita literatura. Da mesma forma, como dizer, por exemplo, quarteto de cordas, que é um componente de música de câmara muito famoso, são dois violinos, viola e violoncelo. Eu comparo como será o quarteto de rock, por exemplo. Você consegue imaginar que o certo não é bateria, baixo, a guitarra base e a guitarra solo? Bom, é isso aí. Você pode pegar e fazer uma música, um tema de Beethoven, alguma coisa nisso? Pode. Mas você não tem uma literatura feita para esse quarteto? Claro, então você vai fazer isso. E da mesma forma como você tem com comida também, né? O sushi precisa fazer com o arroz, aquele amassadinho, tal. Tem arroz diferente do sushi? Tem. Mas é feito para outra coisa, para você comer com feijão, ele é mais soltinho. Então... É de outras maneiras, né? Super didático. Então eu gosto de falar que música é que nem comida mesmo. Porque são manifestações, tudo envolve cultura. Simone, qual que é o objetivo do festival? Você faz parte efetivamente desse festival e como que surgiu a ideia e o objetivo mesmo dele? Bom, que festival? Tô brincando. É a Semana de Música. Eu sou diretora artística e acho que tem um nome assim que a gente resolveu dar pra mim, mas na verdade eu idealizei, tive a ideia, quando eu estava voltando pro Brasil no final de 2011. Eu ouvia dizer que a música de câmara a prática de música de câmara estava um pouco marginalizada no Rio de Janeiro, no sentido de que faltava mais. Tinha algumas séries na cidade que acabaram por várias razões. Séries, né, que toda terça-feira tem música de câmara em tal lugar. Eu falei, gente, eu não consigo dar conta de uma série, mas vamos fazer uma semana que a gente traz músicos de fora, vamos trazer músicos do Rio, músicos de São Paulo, da outra cidade, partes do Brasil, e juntar com jovens da cidade para fomentar pequenos grupos e que eles continuem fazendo música de câmara, criem quintetos, quartetos, enfim. E até mesmo para as pessoas lembrarem que música de câmara é tão importante. Eu vou te falar, a música de câmara dentro do universo da música de concerto, às vezes é até achado como uma irmãzinha feia. Que tá ali, é legal, de vez em quando a gente vai, porque a ópera, né? Orquestras grandes, até o piano solo que nós ouvimos aqui lindamente com a Martina Filha. As pessoas querem ver uma pessoa sozinha no palco tocando tudo de memória, entendeu? Porque as pessoas querem ver o quê? Eu já falei sangue, né? Querem ver sangue. Sangue, suor, mas é tipo assim, aquela criatura lembrou daquilo tudo, aquele tanto de nota. Então tudo isso parece que chama mais atenção do que a música de câmara. E ela é tão importante e maravilhosa quanto. Aí eu falei, não, vamos fazer um festival, uma semana. E já estamos no 3º ano, acho que alguma coisa está dando certo. Estão trazendo cada vez mais. Todo ano a gente traz um quarteto de cordas residente que fica, que trava um trabalho de workshop com os jovens e fica todas as noites. Dessa vez nós estamos trazendo. Ano passado nós trouxemos o Brodsky. Dessa vez nós trouxemos, que é da Inglaterra. Dessa vez nós trouxemos o Quarteto Ariana dos Estados Unidos. Professores de universidades, assim, maravilhosos lá, enfim. É um fomento, é um momento, alargar as tendas. Firmar as estacas, alargar tendas em lugares não dantes, né? Navegados. Mares dantes, na verdade. Enfim, então,
Mas o mais importante nessa terceira semana de música de câmara é que a gente trouxe uma expansão para Minas Gerais, até mesmo... Essa, aliás, é o diferencial, né, da primeira e da segunda semana, essa expansão. Essa expansão, porque as pessoas, tem gente em São Paulo, né, assim, poxa, mas por que não faz uma aqui? Eu falei, gente, calma. Agora que todo mundo tá querendo, eu vou ficar por conta, vou ficar doctor música de câmara. Mas essa ideia, na verdade, é para falar da Semana de Música de Câmara de Minas, de BH, que vai acontecer em março de 2015. Aí a gente vai ter... Mas isso você vai me contar depois. Tá. No próximo bloco. No próximo bloco. Fala pra cacete. Senão você conta tudo agora e a gente fica sem assunto, até parece, né? Você continue acompanhando a gente aqui no Doctor Entrevista pra gente saber um pouquinho mais da terceira Semana Internacional de Música de Câmara do Rio de Janeiro, com a Simone Leitão.